E aí, tudo bem? Mário Augusto de Souza aqui no seu programa A Luz do Dia. Estar no propósito é o suficiente? Você que diz assim, quando eu entrar no meu propósito, quando eu descobrir o meu propósito, o seu propósito de vida, ele vai te trazer uma paz, uma certeza daquilo que você está fazendo, a vida que você está vivendo, que você está no caminho certo. Mas isso é o suficiente? Muita gente associa que quando a gente estiver vivendo o propósito de vida dela, ela vai prosperar. Será que isso tem ligação? Você está vivendo o teu propósito de vida? Tem ligação com a prosperidade? Tem gente que pensa que quando estiver vivendo o propósito de vida, vai ser feliz no casamento. Será que isso tem a ver? Hoje nós vamos aprender. Você vai sair desse vídeo com esse aprendizado. Eu vivendo o meu propósito, eu vou prosperar? Eu vou ser feliz? O que vai acontecer? Abre comigo que nós vamos aprender em 2 Reis, capítulo 4, a história de um homem. Na verdade, a história conta a história de uma mulher. A passagem conta a história de uma mulher. Porém, ela era viúva de um homem que, tudo indica, vivia o propósito de vida dele. Vamos ver o que aconteceu com ela. E uma mulher, das mulheres dos filhos dos profetas, clamou a Eliseu, dizendo: Meu marido, teu servo, morreu. Meu marido, teu servo, morreu. Então, o marido dela era o quê? Ele era o servo do profeta. Ele era um homem de Deus, correto? Aparentemente vivia os propósitos de Deus para a vida dele. E tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. Então, o servo temia Deus, ele trabalhava para Deus. Era um homem aparentemente que vivia o seu propósito de vida, correto? E veio o credor para levar os meus 2 filhos para serem servos. Olha só a situação. O homem cria em Deus, temia a Deus, trabalhava para Deus, ele servia pelo menos ao profeta, o homem de Deus, que naquela época o profeta representava Deus. Mas o homem morreu, deixou uma dívida tamanha que o credor iria levar os filhos dele para pagamento. Aí você fica pensando assim, mas o cara era homem de Deus, ele trabalhava para Deus, aparentemente vivia o propósito dele. Por que Deus permitiu que isso acontecesse? E Eliseu lhe disse: que te hei de fazer? O que eu posso fazer por você? O que eu vou fazer? Aí o profeta falou assim: dize-me que é o que tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Botija era um vasinho de barro com azeite. É o que ela tinha. Era a única coisa que ela podia oferecer para ele. Aliás, ela nem imaginava, né? O que ela pensou? Eu vou fazer um bolo, né? E junto com o meu filho, nós vamos comer, porque a gente não tem o que comer. E a gente vai morrer. Não tem o que fazer. Então o profeta disse para ela: vai, pede emprestadas de todos os teus vizinhos vasilhas vazias. Vazia. Vasilha, né? Vazia. Não poucas. Olha só. O que é viver com a visão que Deus te deu? Aqui o profeta Eliseu não ficou preocupado em criticar o marido dela. Pô, o cara andava comigo, como é que o cara... Não. E aí já você vai entender o que tem a ver você andar no teu propósito e a prosperidade. E qual que foi o erro aqui do marido dessa mulher? Então você pede vasilha, não pede pouca. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos. E deita, ou seja, derrama o azeite em todas aquelas vasilhas. A mulher falou que tinha o quê? Uma botija. O profeta pediu para ela pegar um monte de vasilha. Não é para pegar pouca. E derrama sobre todas só. E deita o azeite em todas aquelas vasilhas. E põe a parte a que estiver cheia. Então você vai encher. Aqui encher, você vai colocar do lado e vai continuar. Você vai encher todas. Aquela mulher foi pro profeta porque o marido deixou uma dívida. Vamos entender. O cara vivia o propósito dele aparentemente. Viveu o que Deus mandou ele fazer. Porém, quando você... Esse é o primeiro passo para você ter uma vida de acordo com o que
que Deus escreveu, porque ele tem uma história para cada um de nós. Mas, para você entender, o cara viveu o propósito dele. E por que ele deixou dívida para a mulher? Tem gente que acha que só viver o propósito é o suficiente. Só obedecer é suficiente. E só obedecer, será que é suficiente? Ele não se desenvolveu. Ele não encontrou formas de resolver. Entenda uma coisa. A vida da gente é feita de várias áreas, várias esferas. A área espiritual dele estava resolvida. A área financeira não. Ele precisava resolver. Quem precisou resolver? Deus. Quem precisou resolver foi a mulher, a esposa, a viúva. Ela precisou usar a fé dela, chegar até o profeta. O profeta deu uma ordem para ela e ela obedeceu. Vamos ver o que aconteceu. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos, e eles, os filhos, lhe traziam as vasilhas. Então ela saiu pedindo aos vizinhos a vasilha emprestada para poder derramar o azeite segundo a ordem do profeta. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos. Aqui a gente pode ver também um outro detalhe, o relacionamento que essa mulher tinha com os vizinhos. Porque se ela vivesse brigando com os vizinhos, tivesse inimizade com os vizinhos iriam emprestar a vasilha para ela. Porque você imagina uma criança chegar e falar assim, você empresta, minha mãe pediu para você emprestar uma vasilha. E aí essa mãe tinha brigado com o vizinho. Não vou emprestar nada não. Fala para sua mãe que não tem. Mas os vizinhos emprestaram, ou seja, ela era uma mulher querida entre os vizinhos. Ela mantinha um bom relacionamento com os vizinhos. Porque vamos entender a posição do marido dela. Naquela época, o profeta era a pessoa mais importante em Israel. Era o sacerdote e o profeta. O profeta era quem trazia os recados de Deus. Deus falava direto com o profeta. Hoje você chega a Deus, Deus fala com você. Deus chega até você, fala com você, você ouve a voz de Deus. Mas naquela época era apenas o profeta. E o marido dela trabalhava para o profeta. Você imagina a posição dela entre as pessoas em Israel. Entende? Olha o posicionamento, olha o posicionamento social dela. O marido trabalha para o profeta. Será que esse marido não era orgulhoso ou não tinha um bom relacionamento com as pessoas pela posição que ele ocupava? Já essa mulher, mantendo a humildade, aqui está um dos focos, está um das primícias da prosperidade, que é saber que você não pode fazer nada na força do teu braço, que você tem que ser humilde o suficiente para depender totalmente de Deus e humilde o suficiente para não desfazer de ninguém por causa da posição que você ocupa. E sucedeu o quê? Cheias que foram as vasilhas, disse a seu filho, traze-me ainda uma vasilha. Porém ele lhe disse, não há mais vasilha alguma. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus. E aí ele disse, vai, vende o azeite e paga a tua dívida. E tu e teus filhos vivei do resto. Esse profeta, que representa Deus, e quando você chega diante de Deus, e talvez também tenha sido esse o erro do servo, quando você expõe a tua causa diante de Deus, aqui que Deus fez? Deus, quando você coloca a sua vida na mão dele, olha como que Deus trabalha. Deus não deu condição para ela apenas pagar a dívida. E talvez a tua visão seja essa, que Deus te dê condição de pagar sua dívida. Mas Deus não fez apenas ela pagar a dívida, mas como aposentou ela. Deus aposentou ela. Vai e vivei do resto. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus e disse ele, vai, vende o azeite e paga a tua dívida. Ponto. Beleza. Deus fez ela pagar a dívida. E tu e teus filhos vivei do resto. Ou seja, ele pagou a dívida dela e aposentou ela. Eles iriam viver do valor do azeite, né? Hoje o azeite não é tão valorizado assim. Por mais que vasilhas mas era o dinheiro de troca. Ele era muito valorizado na época. Ele servia para iluminar a casa. Servia para cozinhar. Então ele era uma commodity, vamos dizer assim. O azeite. Olha só. Ela pagou a dívida e aposentou. Quem viveu o propósito
Aparentemente foi o marido. E ela? Ela viveu o propósito dela do lado do marido, sendo humilde, tendo um bom relacionamento com os vizinhos, crendo que Deus faria um milagre na vida dela. E Deus tanto fez o milagre que pagou a dívida e aposentou ela. Então o que a gente tira de lição aqui? Humildade acima de tudo. Humildade, bom relacionamento, tratar bem as pessoas. Com certeza essa mulher deve ter ajudado os vizinhos para eles ajudarem ela. Ela não... Por que eu falei humildade? Porque ela tinha um posicionamento ali quando o marido era vivo. E mesmo assim ela tinha um bom relacionamento com os vizinhos. Os vizinhos deviam chegar porque o profeta era o homem principal. E o marido dela tinha ligação direta com o profeta. Alguns vizinhos deviam, com certeza, pedir favores para ela. Ou fala pro seu marido, ele ver com o profeta isso. Você acha que ela atendia? Que ela falava? Que ela resolvia? Porque quando ela precisou, os vizinhos estavam prontos para poder respondê-la. Então aí é uma das primícias dessa pregação de hoje, desse programa de hoje. Humildade, bom relacionamento, viver o propósito, mas colocar tua vida toda na mão de Deus e também se desenvolver, resolver os seus problemas das outras áreas. Com o auxílio de Deus, que tem coisas que você não consegue, mas aonde a sua mão alcança, vai lá e faz. Onde a sua mão não alcança, que foi o caso da viúva, ela usou a fé, Deus fez ela pagar a dívida, deu condição para ela pagar a dívida e ainda aposentou ela. Vamos fazer a nossa oração. Procure um lugarzinho reservado para falar com Deus. Quero que você sente-se. Relaxe mãos e pés. Respira fundo, puxa pelo nariz e solta pela boca. Mais uma vez. A última vez. Ó Deus, amado Criador dos céus e da terra. É no nome de Jesus que eu entro em tua presença junto com essa pessoa. Nós não temos outro a quem clamar, ao seu Senhor. O Senhor é tudo que temos. O Senhor é tudo o que temos, Pai. Aquela viúva clamou e chamou, chegou diante do profeta, expondo a causa dela. Naquela ocasião, o profeta te representava. Naquela ocasião, as pessoas tinham que chegar até o profeta, até o sacerdote, para falar com o Senhor, para pedir perdão dos pecados, para clamar por socorro, por uma ajuda. Depois que Jesus entregou a própria vida como Cordeiro de Deus, como sacrifício do Senhor para a expiação do nosso pecado, o véu se rasgou no meio. E a partir daquele momento nós passamos a ter acesso, o ser humano passou a ter acesso direto com o Senhor. Nós chegamos agora diante de Ti. Precisamos do Senhor, Pai. Essa pessoa que está me ouvindo e está orando comigo, ela já fez o que ela tinha que fazer com a força do braço. A parte dela ela fez, ela foi, ela não quer que o Senhor faça a parte dela, mas ela fazendo a parte dela não deu certo. Olha,
por essa pessoa, Pai. Eu chego ao Senhor agora, usando a minha fé. E te peço, Senhor, uma direção. O homem de Deus deu uma direção para aquela viúva, para ela vender o azeite. Essa direção inicial foi para que ela pedisse vasilha emprestada, ou seja, praticasse mais a humildade, pedir as coisas para os outros. Para ela depois pagar a dívida e depois viver todo o azeite que sobrou. Meu Pai, nós só temos a Ti, Deus. Nós só temos ao Senhor. Eu clamo, Pai, por essa causa na justiça. Causa essa que o juiz até condenou em algumas situações. O juiz já deu causa ganha para o adversário. Essa pessoa sabe que às vezes ela provocou, assim como o marido dessa viúva provocou a situação que ela passou, deixando essa dívida. Sabemos que passamos por problemas que às vezes a gente provoca. Mas nós chegamos diante de Ti e pedimos misericórdia, socorro, Pai. O Senhor é o Deus do impossível. O Senhor é o Deus que faz multiplicar o azeite. O Senhor é o Deus que faz o homem voltar atrás das suas decisões. Eu clamo por essa mãe que já não sabe o que fazer para salvar o filho. O Senhor é o Deus que faz o homem voltar atrás das suas decisões. O Senhor é o Deus que faz o homem voltar atrás das suas decisões. O céu se abre agora. Ainda que tiver uma pessoa participando dessa oração comigo, é essa pessoa que o Senhor vai atender. A todos que participaram, o céu se abre agora e o Senhor ouve a nossa voz. O Senhor ouve a minha voz. Julga a minha causa, Senhor. Repete comigo. Julga a minha causa, Deus. Em meu favor, usa da tua misericórdia. Eu preciso do Senhor, da tua mão. Eu preciso que o Senhor olhe para mim. E eu te agradeço, Senhor, do fundo do coração. Pois essa causa já foi revertida ao meu favor. Já foi revertida. Repete isso comigo. Essa causa foi revertida ao meu favor. Nesse momento, o Deus do impossível toca o coração de quem tiver que tocar. Os anjos do Senhor movem o que tiver que mover.
Deus move a terra, estremece os céus, quando Ele quer honrar alguém. Quando Ele derrama um milagre sobre alguém. Eu te agradeço, Pai. Eu te agradeço. Eu te agradeço. Porque essa situação foi revertida. Respira fundo. Abre os seus olhos. Abre um sorriso. E creia. Creia que essa situação que você está passando já tem um final feliz. Já pode colocar o sorriso no rosto. E usar os teus olhos espirituais e ver, imaginar, já enxergar a tua vitória. Se esse vídeo fez sentido para você e você não é inscrito no canal, se inscreve. Todos os dias nós estamos aqui às 6 da manhã, buscando a presença de Deus. Fechou? Vamos para cima junto. A hora é agora. Fica com Deus.